6 horas e 20 minutos, Band Eleição, você está acompanhando o jornalismo Band FM presente, onde os fatos são notícias, eleição 2024 com a Band FM. Você acompanhou a entrevista que fizemos na última segunda-feira com o candidato à prefeitura da cidade de Sorocaba, o atual prefeito Rodrigo Manga. Ontem quem esteve conosco foi o candidato do PL, que é o deputado estadual Danilo Balas, e hoje quem estará conversando conosco é o candidato do PT, do Partido dos Trabalhadores, Paulinho do Transporte, que é o nosso convidado desta quarta-feira. As informações e as opiniões, enfim, eleição 2024, tem um oferecimento aqui no Jornal da Band de Facop, pós-graduação em odontologia, triagem de pacientes de segunda a sexta, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. Siga no Instagram, @Facop Sorocaba. E o Jornal da Band, então, continua com essa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Sorocaba. O entrevistado de hoje, como disse Paulo Roberto Júnior, é Paulinho do Transporte. Candidato, vou explicar como é que vai funcionar essa entrevista. Um bloco de 30 minutos, não haverá parada de cronômetro. Cada candidato, então, o senhor deve ficar atento ao seu tempo. São programadas 10 perguntas para cada candidato, como foram com todos os outros candidatos. 3 delas serão realizadas por entidades da cidade. Uma será a pergunta que a gente tem chamado de pergunta teto de vidro. Tá certo. Primeiro, muito obrigado por estar conosco, por ter aceito o convite do jornalismo da Band FM para conversar com os ouvintes do Jornal da Band, com o eleitor da cidade de Sorocaba. Então, Paulinho, posso tratá-lo assim? Sim. Paulinho, então, a primeira pergunta que foi feita para todos os candidatos: por que ser prefeito de Sorocaba e por que o eleitor deve escolher o Paulinho do Transporte para ser o prefeito da cidade? Tá, boa noite Paulo, boa noite Douglas, boa noite Ricardo, João Vitor, toda a equipe aqui da Band FM, e boa noite também especial às pessoas que nos ouvem, nos assistem, os internautas também, né, e o privilégio de estar aqui. Agradeço primeiro a Deus por permitir que eu esteja aqui nesse momento para poder trazer aqui as nossas propostas da nossa candidatura à prefeitura. Agradecer minha família que me acompanha em todos os momentos e momentos mais difíceis, e agora na campanha, minha esposa Thaís, meus filhos, meus 3 filhos, a minha mãe, minha sogra, que me acompanha sempre, toda a minha equipe que está junto comigo nessa caminhada agora. Veja, eu gostaria de dizer primeiramente que a minha pretensão de ser prefeito de Sorocaba, e peço que todos, a população, compreenda as minhas propostas como as melhores propostas para administrar Sorocaba, uma vez que a cidade vem passando por um processo de sucateamento do serviço público e da estrutura da nossa cidade. Ou seja, toda a sustentabilidade da nossa cidade está cada dia mais comprometida. Basta ver nos períodos de enchente. E é por isso que eu quero colocar minha experiência de líder sindical de 32 anos, onde eu represento um sindicato, estou licenciado, mas represento um sindicato dos trabalhadores em transportes em 44 municípios da região, Sorocaba, mais 43 municípios, e também uma confederação nacional, na qual eu represento 17 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, também já 3 mandatos na presidência, lá na qual estou licenciado, entre outras instituições sindicais internacionais que me deu muita experiência, e com esta experiência de colocar os motoristas de Sorocaba e região e seus benefícios no topo do melhor salário e benefício no Brasil, ou seja, no topo principal, superando todas as cidades capitais brasileiras, e com essa experiência, com essas vitórias já conquistadas, é que eu coloco à disposição para administrar a nossa cidade de Sorocaba e estender todo esse trabalho, essa experiência para toda a nossa população de Sorocaba, e melhorar a vida de todas as pessoas de Sorocaba, melhorar a nossa cidade, preparar a cidade para o crescimento, para o futuro, para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Candidato, Sorocaba tem problemas quando o assunto é atendimento na saúde. Falta medicamentos nas UBSs, muitas vezes, falta insumos nas unidades, enfim. Qual a principal proposta do senhor para reduzir esses problemas de saúde no município de Sorocaba? A saúde passa por um momento extremamente crítico e grave, a carência e a demanda cada vez pior, ou seja, as filas crescendo, fila de consulta, fila de exames, filas de cirurgias. E nós precisamos, a nossa proposta a partir de 1º de janeiro, quando eu assumi a prefeitura, já conversei com o padre Flávio, que administra a nossa Santa Casa, e agora também, por último, a UPA do Éden, e nós precisamos de ampliar a Santa Casa com leitos, construção de leitos, onde nós já temos uma estrutura que está muito bem administrada pelo padre Flávio, meu amigo, e também acrescentar o nosso convênio lá com a PUC no Hospital Santa Lucinda, assim como no GEPASSE.
aumentar o nosso convênio, porque tem que ampliar leitos. O que acontece hoje é que as pessoas estão com as cirurgias represadas, porque o médico determina as cirurgias, a maioria das cirurgias precisa de internação, não tem leitos para internar essas pessoas. E as pessoas não realizam as suas cirurgias. Essa é uma da razão pela qual nós temos que fazer essa ampliação. E, acima de tudo, nós vamos criar uma base com profissionais da saúde, uma base comunitária que vai levar a saúde até os bairros. Então vai estar uma base com os profissionais da saúde para um primeiro atendimento, um primeiro diagnóstico que vai até os bairros para levar o atendimento, ou seja, o consultório médico com uma equipe de diagnóstico vai até as pessoas nos bairros para fazer o atendimento nas praças dos bairros, das periferias, ou seja, onde for, todos os bairros da cidade. E as pessoas que são acamadas, que têm dificuldade de se deslocar da casa, ou cadeirante, enfim, aí os profissionais da saúde vão até a casa fazer aquele atendimento para poder fazer um diagnóstico primário e, a partir dali, encaminhar essas pessoas para uma instituição de saúde, ou seja, onde tem o atendimento necessário. Para isso tem que ter leitos, tem que ampliar a saúde no emergencial. Claro que, a partir daí, nós temos o projeto de construir o Hospital da Mulher, com maternidade na Zona Norte, e a construção de um hospital municipal num processo que não é um processo a curto prazo, é um processo a longo prazo, mas a saúde não pode esperar. Por isso temos que ampliar o que já temos hoje para o atendimento e, claro, valorizar os profissionais e ampliar também os profissionais da saúde e equipamentos correspondentes às necessidades da saúde hoje. Mais ou menos é isso, mas é muito mais amplo esse tema, porque a saúde é um dos principais problemas que a nossa cidade enfrenta hoje. Saúde realmente é um tema importante, assim como a segurança também é outro tema bastante importante, candidato. Então, perfeito. Eu pergunto, quais seriam as medidas que o senhor pretende adotar para reduzir os índices de criminalidade em Sorocaba? E nós estamos percebendo que esses índices estão aumentando. O jornalismo da Band recebe constantemente reclamações, diariamente reclamações com relação à segurança, seja na região da rodoviária, seja em alguns bairros que sofrem muito ainda com os pancadores, paineiras, por exemplo, habiteto, e aí pequenos furtos que estão acontecendo. E esses pequenos estão crescendo, e a gente tem observado nas redes sociais furtos de motocicletas, de automóveis. Sim. Então o sorocabano está ficando muito preocupado com essa questão. Qual é a ideia do senhor para tentar minimizar ou resolver a questão da segurança na cidade? Paulo, em tempo, eu quero aqui parabenizar a Band FM pelo trabalho prestado e também por organizar essa oportunidade de a gente poder estar debatendo esse tema aqui, né? Eu acho que isso é uma prestação de serviço para a população de grande relevância. Com relação à questão da segurança pública, hoje é real. Eu tenho feito reuniões, várias reuniões por dia nos bairros, diversos bairros da cidade de Sorocaba. Todos os bairros que se vai tem o problema da segurança pública. E o problema é assim, o problema que nós temos encontrado é uma quantidade de furto tão crescente que as pessoas não estão registrando nem boletim de ocorrência mais, porque não compensa perder tempo com isso. Então a pessoa sai para trabalhar, quando volta, estourar o cadeado da garagem, levar a moto do filho, da filha, levar a televisão do trabalhador, e a pessoa não tem mais sossego, não tem mais nada. No centro da cidade, recentemente saiu na capa do Cruzeiro do Sul, fechamento de lojas, e onde a equipe de jornal foi interrogar o proprietário da loja, e o proprietário dizia: estou fechando por falta de segurança. Essa é a única razão, porque os moradores de rua é crescente em Sorocaba, de uma forma tão assustadora, não só na região central, mas nos bairros também, e tem tirado a tranquilidade dos comerciantes. Então, significa que a segurança é um grande problema para todos nós, todo mundo sabe disso. Nós temos que, primeiro, ampliar a corporação da Guarda Municipal, aparelhar a Guarda Municipal e colocar a Guarda Municipal, fazer rondas escolares, que nós tivemos em outras administrações anteriores, já tivemos um processo razoável na Guarda Municipal no seu papel, uma vez que o prefeito ele é responsável pela segurança pública, mas o âmbito que ele pode atuar é mais na Guarda Municipal, porque as polícias são subordinadas ao Estado. Portanto, tem que ter uma integração, tem que procurar os comandantes das polícias, os representantes, para fazer um processo de integração, um diálogo do prefeito com a segurança pública policial. E a Guarda Municipal, que tem uma importância enorme, fazer as rondas necessárias na nossa cidade e o investimento principal em tecnologia de primeiro mundo para fazer as vigilâncias necessárias
no campo da segurança pública. Mas tem que ser uma vigilância de monitoramento que funciona. Hoje se vê falar que tem um monitoramento que não funciona, a tal ponto que furtaram a maioria das bicicletas públicas, que a atual gestão acabou tirando até as bicicletas, porque se via os furtos nas câmeras e não aparecia lá o agente de segurança para resolver o problema. Então temos que investir na tecnologia de primeiro mundo no sentido da segurança, para ter vigilância em todos os bairros da cidade, não é só em alguma região, em todos os bairros, e combater o crime com o serviço integrado da polícia, aparelhar a Guarda Municipal. É ronda, não adianta construir prédio ou base da Guarda Municipal. Nós temos que ter ronda na rua, tem que ter a viatura circulando pela cidade para intimidar e fazer o serviço preventivo, né, e o ostensivo da segurança para a nossa população, para poder evitar o crime. Não é ir lá combater o crime, tem que evitar o crime. Então esse é o papel de um prefeito, um papel de uma administração pública, é isso que nós vamos implantar em Sorocaba a partir de 1º de janeiro de 2025. Ainda com relação a essa questão de segurança, aí entra um pouco também a questão social. Dom Júlio Índia Camini, arcebispo metropolitano de Sorocaba, tem uma pergunta e ele encaminhou aqui para o jornalismo da Band, que foi encaminhado inclusive a todos os outros candidatos. Eu sou o Dom Júlio Índia Camini, arcebispo de Sorocaba, e gostaria de fazer uma pergunta bastante ampla, mas muito, ao mesmo tempo, bastante concreta para os candidatos a prefeito de Sorocaba. Caros candidatos, qual é, no seu plano de governo, as ações e as políticas destinadas aos mais pobres do município de Sorocaba? Quais são as ações concretas que estão previstas no seu programa de governo para ajudar na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais acolhedora para com os mais pobres e necessitados da nossa sociedade? Veja, primeiro quero parabenizar a pergunta da autoridade religiosa, com todo o respeito e a importância que tem essa pergunta. Veja, a camada mais pobre que nós temos na cidade hoje, primeiro precisa de moradia, que fizeram até sorteio de moradias para o povo e não entregaram nenhum terreno sequer. Isso não se faz com as pessoas. Então nós temos que investir em cima do programa Minha Casa Minha Vida, dialogar com o governo estadual também para ampliar o programa do CDHU, garantir moradias, que hoje nós temos uma cidade que mais cresce na indústria e também mais cresce nas favelas. Isso é lamentável, nas construções e moradias precárias, inclusive das áreas verdes da cidade. Nós temos que, primeiro, dar condições mínimas, que eu diria, dignas de moradia para essas pessoas. Isso são programas que tem que priorizar. Segundo, as escolas, creches, etc., com tempo integral, com alimentação adequada, de qualidade. Porque muitas mães que eu tenho visitado, aí na região dos municípios, aliás, nos bairros da cidade mais periférico, as mães se lamentam porque mandam o filho na escola e só tem uma refeição que é só meio período. Ela quer tempo integral, porque não tem alimentação para dar para o filho sequer. O filho vai na escola, vai na pré-escola, vai lá para se alimentar, vai para comer. Chega lá, não tem o alimento, muitas vezes o alimento não é de qualidade também, porque tem muitas terceirizações desses setores, quarteirizações, e perde a qualidade tanto do ensino quanto da alimentação das crianças. Então, educação de qualidade, moradia para essas pessoas e, acima de tudo, alimentação de qualidade. E tratar como seres humanos e com todas as políticas públicas voltadas para essa sociedade, que é quem mais precisa do serviço público. Para isso, a saúde é um dos temas pontuais para essa população. 6h34. Hoje conosco o candidato a prefeito de Sorocaba, Paulinho do Transporte, do PT, conversando com você, ouvinte do Jornal da Band, você, eleitor de Sorocaba. Assunto geração de renda, a gente tem falado muito sobre isso também, o crescimento da cidade, a cidade vem crescendo, né? Muitas ofertas de emprego, porém, a gente percebe uma falta de qualificação em determinadas áreas e mão de obra da cidade, de uma forma geral. O senhor tem proposta para isso, para melhorar a qualificação profissional, principalmente dos jovens? Claro, veja, as escolas públicas municipais, inclusive elas têm os intervalos que elas estão entre ou seja, os momentos em que as escolas estão disponíveis, que não é fora do horário de aula, nós vamos implementar
cursos profissionalizantes para o jovem, aqueles que estão acabando de concluir o seu estudo médio e o seu estudo fundamental, para já começar o curso profissionalizante, para preparar esses jovens para o mercado de trabalho. Não adianta ele terminar a sua escolaridade e não ter nenhuma formação profissional. É muito mais difícil no mercado de trabalho hoje, então nós precisamos de fomentar este trabalho. Nós vamos trabalhar muito em cima da formação dos jovens, dar oportunidade a eles, assim como nós vamos trabalhar muito em cima de dar lazer a eles no esporte, na cultura, nós vamos preparar eles para o mercado de trabalho. É uma questão de sustentabilidade das cidades, para isso tem que ampliar toda a estrutura da cidade, rever a estrutura da cidade, uma vez que a cidade hoje cresce disparadamente na vertical, ou seja, muitos prédios, e o saneamento básico da nossa cidade está estagnado e não está conseguindo comportar o crescimento da cidade. E isso é uma preocupação e nós vamos mudar isso no nosso governo com essa política sociais e de sustentabilidade para a nossa cidade. Atrelado ainda aí a esse assunto ainda, o Bruno Rudini, ele que é presidente da APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados, também enviou uma pergunta e o senhor acompanha a partir de agora. 3, 2, 1, vai. Sou Bruno Rugini, diretor da APAS Regional Sorocaba. O setor tem uma demanda importante de mão de obra. Mesmo com os esforços de captação e treinamento, como a Prefeitura pode apoiar o setor na capacitação e desenvolvimento dos trabalhadores? Veja, primeiro agradeço pela pergunta. O município tem a obrigação de preparar a juventude, não só a juventude, qualificar as pessoas para o mercado de trabalho, é o que eu acabei de falar. Nós vamos ter que buscar o máximo de espaço para qualificar as pessoas para o mercado de trabalho. Na minha proposta, nós temos na mobilidade, no transporte urbano, nós temos a proposta de tarifa zero. E isso vai ajudar muito as pessoas se deslocarem de um bairro para outro. Toda cidade, a pessoa pode se deslocar sem o pagamento do transporte coletivo. Eu acho que isso vai ajudar muito e tem tantos benefícios, porque, veja, Bruno, com a tarifa zero, depois de um ano que ela é implantada, estatisticamente o comércio e serviço cresce 25%. Assim como cresce toda a demanda de mão de obra, e isso minimiza cada vez mais o desemprego, gerando mais emprego, mais oportunidade para as pessoas. Por isso temos que preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Então acho que tudo isso será resolvido vai resolver um grande problema da cidade quando nós implementamos tarifa zero no transporte coletivo. Lembrando, e eu gosto de ressalvar isso, a tarifa zero no primeiro ano não é possível ser total, porque o orçamento deste ano, aliás do ano que vem, já é aprovado este ano ainda. E não está previsto qualquer pagamento de tarifa zero, o custo do transporte. Agora, então, o ano que vem, nós implementaremos aos estudantes, aos professores, educadores de maneira geral, domingo e feriado, tarifa zero. A partir do segundo ano de mandato, aí sim, tarifa zero, ônibus de graça, transporte gratuito, para ser bem claro, para toda a população, porque nós vamos incluir no orçamento, uma vez que depois que a tarifa zero é implantado, também, por coincidência, a arrecadação do município aumenta em 25%. Eu imagino tanto que aquece a economia neste contexto. Então, são com essas responsabilidades que nós vamos implantar a tarifa zero. Já existe hoje, no Brasil, 116 cidades que já existe a tarifa zero, beneficiando mais de 5 milhões e meio de pessoas que utilizam o transporte público, e isso nós vamos implantar em Sorocaba. Vai ser um sucesso, vai contribuir com muitas coisas na cidade, inclusive com o meio ambiente, minimizar o excesso de veículos nas ruas, que também é uma questão de mobilidade que precisa ser resolvido, e isso nós vamos trabalhar com muita tranquilidade, que é uma área que eu domino muito na questão do transporte, estudei muito transporte público, e eu sou tranquilo para garantir que tarifa zero vai ser implantada em Sorocaba no nosso governo. Pegando o gancho dessa resposta, Paulinho, e você disse agora, domina muito, Sorocaba já há um bom tempo não sofre com relação às paralisações, greves no transporte, mas também o preço da tarifa é um preço salgado, né? Você tá falando agora em tarifa zero. Sim. Então, da onde seria o recurso para que pudesse ter tarifa zero na cidade de Sorocaba? Porque o dinheiro, ele entra hoje. A partir do momento que tem tarifa zero, esse dinheiro deixa de entrar. Mas as contas continuam. Então, de que forma absorver isso? Veja, Paulo, você que está em casa sabe que a tarifa é cara. Por incrível que pareça, o custo do transporte hoje passa de R$12
no modelo de transporte, são os ônibus convencionais, passa de R$14 o custo da tarifa. Imagina se fosse pagar integral. Então, hoje em Sorocaba, já é subsidiado, ou seja, custeado já pela prefeitura, através da URBS, 60% do custo do transporte. Mesmo assim, ainda é caro. O que ainda o usuário paga ainda é caro. Então, só 40%, Paulo, é que resta para o município assumir esse compromisso. O Vale Transporte, ele mantém na tarifa zero quando se cria o fundo de transporte, né? Depois os funcionários públicos, todos os funcionários que utilizam o transporte público, também a prefeitura, ou seja, o poder público paga a tarifa dessas pessoas para o fundo de transporte. Então tem todo um diagnóstico e técnico para que esses 40% seja pago através, uma coisa que eu quero garantir aqui, sem criar nenhuma nova taxa e nenhum novo imposto para poder custear a tarifa zero. Isso é tranquilo, já ocorre em 116 cidades e eu acompanhei quase todas para saber como é o funcionamento. Inclusive aqui na nossa região, nós temos Itapetininga, que implantou tarifa zero, né, um pouco mais recente, Piedade já tem tarifa zero há um bom tempo, e Itapeva já faz mais de 2 anos que o prefeito lá implantou tarifa zero, foi um sucesso. São Caetano, mais recente também, e nós temos várias cidades como exemplo e deu certo, sem precisar criar novos impostos ou qualquer outra taxa para isso. Tem mais uma pergunta chegando aqui também. Outra questão que tem chegado muito ao jornalismo da Band é com frequência em relação às moradias populares. O governo do estado já anunciou algumas unidades, o atual governo anunciou também algumas unidades, mais de 10 mil unidades já no início do mandato, do primeiro mandato. Nenhuma foi entregue. É possível dar andamento a esse projeto? É um bom projeto? Veja, é um projeto que eu preciso rever. Quando nós for eleito, vamos rever ele com muita pressa, porque o povo precisa da moradia com muita pressa, porque esperaram. Tem pessoas que foram sorteadas, estão lá com o seu protocolo, esperando a moradia e acabou o mandato e não foi entregue essas moradias. Nem o terreno sequer entregaram para essas pessoas. Tem que rever esse projeto imediatamente, se é esse mesmo projeto, mas todo esse suporte do governo federal, do estadual, para as moradias, é necessário acelerar o processo de negociação e começar já as obras para implementar. E é isso que nós vamos fazer no nosso governo. Tá certo. Tem mais uma participação, o Alessandro Nogueira, correto? Ele que é o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, também participa conosco com uma pergunta para que o candidato Paulinho do Transporte também possa responder. A participação é a sociedade civil de uma forma geral também participando aqui do Jornal da Band. Olá, eu sou Alessandro Nogueira, o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, e nossa associação representa os profissionais da engenharia e da arquitetura de toda a nossa cidade de Sorocaba. A pergunta que eu tenho ao candidato é: qual é a sua estratégia, o seu planejamento, suas metas para garantir o crescimento ordenado da cidade de Sorocaba, respeitando o plano diretor, que, consequentemente, a gente sabe que ele está em revisão, né, no atual momento, e também garantindo, né, que este crescimento ele privilegie aspectos técnicos em detrimento de interesses políticos e até mesmo de interesses e especulações imobiliárias que a gente sabe que sempre acontecem. Veja, muito obrigado pela pergunta. Eu tive reunido com alguns empresários da construção civil essa semana ainda, recentemente, e me indagaram num tema bem parecido com esse. Isso se trata da sustentabilidade da cidade. A cidade precisa ser reestruturada para suportar tantas construções como nós estamos tendo na vertical. E vai continuar as construções. O que precisa é o poder público investir nisso. Fazer ampliação do saneamento básico para que comporte todas as construções. A cidade precisa de estar fazendo essas inovações. Aquilo que o político profissional, ou seja, o político tradicional, não gosta de fazer. São obras subterrâneas que cria transtorno para a população e depois também são esquecidas. Mas tem que ter responsabilidade de pensar numa cidade de futuro, uma cidade de desenvolvimento e crescimento econômico, e é isso que nós vamos fazer. Fazer imediatamente uma atuação rápida sobre a questão da reestruturação da cidade, uma revisão no plano diretor, é necessário uma revisão, e isso nós vamos fazer junto com os investidores da construção civil, né, para que isso fique em consenso e a cidade não perde o seu viés do crescimento com garantias de segurança, para que nós não tenhamos uma cidade que qualquer chuva que dá a enchente está cobrindo moradias e desabrigando as pessoas. É necessário olhar diferente e com muita responsabilidade e investimento em cima da infraestrutura. E eu vou buscar recursos no governo federal, né, tem essa afinidade, no estadual também, porque eu como prefeito vou dialogar com todo mundo, eu vou buscar recursos
para mexer na estrutura da nossa cidade, proteger o Rio Sorocaba do abandono que está hoje, revitalizar a nossa cidade, inclusive na parte ambiental. 6 horas e 45 minutos. Paulinho do Transporte conosco. A gente não falou ainda sobre educação. Rapidamente sobre educação, Paulinho. Muitas mães questionam a falta de auxiliares de educação em creches das escolas. Reclamam também a respeito de segurança. Tivemos fuga de crianças em uma determinada escola na cidade de Sorocaba. Então, também esse é um questionamento importante. Qual é a sua plataforma aí com relação a tentar resolver e minimizar também esta questão da falta de auxiliares e número de funcionários adequados dentro da sala de aula? Claro. Veja, um dos clamores que eu tenho ouvido nos bairros da nossa cidade, nas reuniões que eu venho fazendo, é exatamente a falta de creche, as filas de creche crescente, as creches em tempo integral, alimentação de qualidade nas creches e, acima de tudo, contratações de profissionais, principalmente no campo de auxiliares. Hoje nós temos o pessoal que são PCDs, que necessita, inclusive as pessoas que autistas, particularmente os alunos autistas, não só, mas os PCDs em geral, precisa dos auxiliares ou as auxiliares e hoje está em falta. E uma outra questão, precisa integrar esses auxiliares e essas auxiliares ao serviço de educação, que hoje eles são reconhecidos como trabalhadores administrativos só para não pagar os benefícios que os profissionais da saúde, aliás, da educação, recebem. Isso aí eu acho que é uma injustiça com os profissionais e nós precisamos de fazer isso. Ampliar as creches, ampliar os profissionais, valorizar os profissionais, contratação de auxiliares, tempo integral nas creches, das escolas primárias e, acima de tudo, uma alimentação de qualidade para essas pessoas, para garantir a sobrevivência e uma educação de qualidade para todos, as nossas crianças, nossos alunos do nosso município. É isso que nós propomos para a educação. Chegou a hora da gente trazer aquela pergunta teto de vidro. Todos os candidatos responderam uma pergunta de um grau de dificuldade um pouco maior. Candidato, no mês de maio, mensagens atribuídas ao senhor e vazadas em grupos de trabalho, o senhor teria feito algumas orientações contundentes sobre a contratação de funcionários por parte de uma empresa do transporte coletivo em Sorocaba. O fato chamou a atenção. Na ocasião, o senhor teria escrito, abre aspas, mas temos que fazer eles engatar a marcha ré para saber quem manda nesta ponto. Estes trabalhadores são conhecidos e também sabem qual é o caminho que deveriam ter percorrido, ponto, fecha aspas. Essa também será a postura do Paulinho do Transporte, caso seja eleito prefeito de Sorocaba? Veja, em algumas circunstâncias eu diria que sim. Para defender direitos conquistados, eu sou extremamente duro nesse sentido. Nós temos no acordo coletivo e convenções coletivas do sistema de transporte, nós temos a garantia de quando uma empresa para de operar, ela tem que transferir os funcionários, ou seja, não é transferir, tem que reaproveitar, porque tem que quitar seus direitos e a outra empresa é obrigada a pegar. Isso é a conquista dos trabalhadores. E nesse episódio concreto, pontual, é isso que aconteceu. A empresa ia começar a operar uma parte do BRT na cidade da região oeste e ela não tinha a liberação da outra empresa, era um problema entre a empresa e o poder público. O sindicato não tinha nada a ver com isso. Então, uma empresa não queria liberar as linhas, que deveria desocupar algumas linhas para que o BRT operasse. E uma das empresas disse que não ia fazer isso. É um problema que tinha um compromisso com o poder público de não diminuir as suas quilometragens. Então, não liberou os funcionários. O BRT, por sua vez, fez uma contratação preventiva. Se precisar, eu uso, mais ou menos isso. Se não precisar, eu não uso. E fez essas contratações. Só que daí, faltando 2 dias, mais ou menos, para iniciar a operação, nós fizemos uma mediação a pedido das próprias empresas, junto com o poder público, e convencemos a empresa, então, de liberar aqueles funcionários para que fosse para o BRT. O que acontece é que o BRT já tinha feito as contratações. E depois, os representantes da empresa BRT jogou esse funcionário contra nós. Mais ou menos assim, eu não vou pegar os trabalhadores que estão vindo da outra empresa, que é uma obrigação de acordo e convenção coletiva, e vou pegar os trabalhadores que eu já contratei. Por motivo de prevenção, eles já fizeram essas contratações e já estava todos registrados em carteira. Então, eles teriam que ficar ali com 26 funcionários sobrando. E aí o BRT foi e colocou na responsabilidade do sindicato. Não vou ficar com vocês, porque o sindicato não permite. Mas
de qualquer modo, vai lá para tentar rodar, vocês já estão contratados, e aí os outros que deveria vir por força de acordo com a convenção coletiva, fica fora do sistema. Essa foi a razão da nossa radicalização para garantir aquilo que estava pactuado entre acordo e convenção coletiva. Então, aquilo que é direitos, eu sou muito duro para poder fazer cumprir. E esse é o fato que aconteceu na ocasião. Espero que esteja aqui esclarecido. Portanto, depois disso, claro, lembrando que foi absorvido todos esses trabalhadores, da polêmica dos 26 trabalhadores, todos sem exceção, todos estão já contratados, além daqueles que foram transferidos, né, de uma forma obrigatória por acordo de convenção, todos eles também foram contratados. Paulinho, tem mais uma pergunta rápida aqui. Quero saber, você eleito, de que forma a população de Sorocaba participa do seu governo, caso você seja o prefeito? Quais os mecanismos que você pretende criar para fortalecer as demandas e ouvir a população? Veja, eu não pretendo governar Sorocaba da minha cabeça. Eu quero governar Sorocaba ouvindo a população. Eu quero ouvir a população em todas as classes sociais, né, em todos os segmentos da sociedade, e não quero governar com governo de amigos. Quero governar com pessoas competentes, independente de qual for a sua origem partidária. Né, pessoas que já têm uma experiência no Brasil ou fora do Brasil, que teve êxito e sucesso no seu trabalho. É com esse tipo de profissionais que vamos trabalhar. Não vamos trabalhar como amigo. Deixar bem claro que esse é o primeiro passo. Agora vamos ouvir o setor empresarial, que é fundamental para o crescimento econômico da cidade. Vamos ouvir o setor de operário e vamos ouvir a população em geral através dos seus representantes de qualquer gremiações, ou seja qual for, e administrar de acordo com a população, com os interesses da população. 20 segundos para o senhor agradecer aí a participação. Agradeço pela oportunidade de estar aqui com todos vocês, agradeço a Deus mais uma vez por permitir que esteja aqui nesse momento, a minha família e todos aqueles que nos assistem, e peço a vocês, Paulinho do Transporte 13, para a mudança. Eu sou o novo, eu sou quem pode transformar a cidade de Sorocaba numa cidade muito melhor para se viver. Muito obrigado, candidato. Nós agradecemos. Paulo Roberto Júnior, nós encerramos o Jornal da Band, encerra sim a primeira rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Sorocaba. Já há um acordo com os representantes dos partidos para uma segunda rodada que será realizada entre os dias 16 e 18 do mês de setembro. Já na próxima semana, os candidatos convidados serão para a Prefeitura de Votorantim. Na segunda-feira, para abrir esse ciclo de conversas, será a vez do candidato Marcão Papeleiro, também do PT. O oferecimento desse bloco de eleições do Jornal da Band é de Facop, pós-graduação em odontologia, triagem de pacientes de segunda a sexta, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Siga no Instagram, @Facop Sorocaba.